Você já percebeu como, quanto mais tentamos controlar a vida, mais ela parece escapar por entre os dedos? Parece um paradoxo. Esforço e frustração caminham lado a lado, enquanto o verdadeiro progresso acontece quando soltamos o volante. É quase polêmico dizer, mas a chave para conquistar aquilo que você deseja pode estar em não tentar tanto assim. E se eu dissesse que agir sem esforço, em total harmonia com o fluxo natural das coisas, é o segredo para uma vida mais leve, produtiva e feliz? Essa ideia vai contra a crença forte que a sociedade nos impõe. Trabalhar duro, forçar a barra, remar contra a corrente até o limite. Mas a recompensa rápida está justamente no oposto, na entrega consciente ao momento presente. Imagine sentir que tudo flui, que as oportunidades aparecem na hora certa, sem aquele desgaste constante. Curioso, não? Essa não é uma promessa vazia, e sim uma filosofia milenar que vem ganhando cada vez mais espaço no mundo moderno. Ao longo deste conteúdo, você vai descobrir como essa abordagem pode transformar sua forma de agir, pensar e até sentir. Prepare-se para mergulhar num conceito que desafia o óbvio. Traz exemplos reais e práticas simples para aplicar hoje mesmo. E tudo isso com a leveza de quem aprendeu que, às vezes, o melhor caminho é simplesmente deixar acontecer. Wu Wei é como aquele momento em que a vida parece encaixar perfeitamente, quando tudo flui sem esforço. E, curiosamente, você percebe que está avançando mais rápido do que quando tentava controlar cada detalhe. Imagine um barco à vela. O vento não empurra de forma agressiva, apenas preenche as velas e permite que ele siga seu curso. Muitas pessoas confundem Wu Wei com preguiça ou passividade, mas, na verdade, trata-se de agir em harmonia com o ritmo natural das coisas, em vez de nadar contra a corrente. É como dançar com a vida e não travar uma batalha com ela. Para quem vive preso na lógica do esforço constante, esse conceito pode soar quase provocativo. Afinal, a sociedade grita que só vence quem corre, força e insiste. Mas pense em quantas vezes você já tentou controlar tudo, e mesmo assim, a situação escapou das mãos. Wu Wei é o oposto dessa exaustão. É perceber que existe um tempo certo para cada ação, e que quando alinhamos intenção e momento, o resultado vem com leveza. Assim como um surfista não luta contra a onda, mas aprende a usá-la ao seu favor, quem pratica o Wei aprende a agir quando o fluxo se apresenta. Aplicar esse princípio no dia a dia começa em pequenas escolhas. Por exemplo, ao enfrentar um problema no trabalho, em vez de entrar em desespero ou tentar resolver tudo de uma vez, você observa, respira e espera o momento certo para agir. Muitas vezes, a solução aparece naturalmente, ou uma oportunidade surge quando você deixa de forçar. É como se a vida estivesse dizendo: relaxa, eu te mostro o caminho. E é justamente nessa percepção que começamos a enxergar uma sabedoria que vai muito além do simples fazer. E, curiosamente, essa percepção só se aprofunda quando observamos como a própria natureza lida com o tempo. O rio é um mestre silencioso. Ele não discute com as pedras que encontra pelo caminho, não tenta destruí-las à força, apenas contorna com paciência até encontrar o mar. Esse movimento nos ensina mais sobre resiliência do que qualquer livro de autoajuda. Quantas vezes na vida insistimos em empurrar uma porta fechada, quando poderíamos apenas olhar ao redor e encontrar outra entrada? O rio não tem pressa, mas chega ao seu destino sempre. A árvore, por sua vez, é outro exemplo fascinante de Wu Wei em ação. Ela cresce em direção ao céu sem parecer fazer esforço algum. Não vemos raízes se esticando desesperadas nem galhos ansiosos por luz. Ela apenas segue seu fluxo natural. Na vida moderna, muita gente esqueceu dessa lição.
Queremos resultados imediatos, como se fosse possível colher frutos no dia seguinte ao plantio. Observar uma árvore é como ouvir um lembrete silencioso. Confie no tempo, porque tudo amadurece no seu ritmo. Na natureza, nada se apressa e tudo se realiza. Essa frase ganha força quando percebemos que estamos inseridos nesse mesmo ciclo. O ser humano é parte desse fluxo, mas vive como se estivesse em guerra contra ele. E quando conseguimos nos reconectar com esse ritmo, seja numa caminhada à beira de um rio ou descansando sob a sombra de uma árvore, sentimos uma calma quase inexplicável. Curiosamente, essa calma abre espaço para enxergarmos algo ainda mais profundo. Que na vida, como nas artes marciais, existe um jeito de vencer sem luta. Um artista marcial experiente entende algo que a maioria das pessoas ignora. Força bruta raramente é a melhor estratégia. No Aikido e no Judô, por exemplo, não se vence empurrando contra o adversário, mas aproveitando o impulso dele. Essa filosofia é quase idêntica ao Wu Wei. Em vez de resistir e se desgastar, você se conecta ao movimento da situação e a transforma a seu favor. É como quando alguém tenta te provocar numa discussão. Se você devolve a agressão, o conflito cresce, mas se redireciona a energia com calma, evita o desgaste e ainda sai por cima. Na vida real, aplicar isso é mais simples do que parece. Imagine que alguém no trabalho está tentando te pressionar ou criar atrito. Em vez de reagir com raiva, você respira, observa e usa a situação a seu favor. Pode ser transformando a crítica em aprendizado, desviando a tensão com humor, ou apenas escolhendo não alimentar o conflito. É como na luta. Você não precisa derrubar ninguém para sair vitorioso. Basta não entrar no jogo da força. Esse vencer sem lutar poupa energia e preserva sua paz mental. O mais interessante é que, quando dominamos essa abordagem, começamos a enxergar padrões em todas as áreas da vida. Problemas que antes pareciam paredes intransponíveis passam a ser como movimentos previsíveis de um adversário. Basta um passo para o lado e eles perdem força. E assim, aos poucos, você descobre que a suavidade pode ser muito mais poderosa que a rigidez. Mas existe ainda outro elemento da natureza que ensina essa lição com uma clareza quase poética. A água é um dos maiores exemplos de resiliência que a natureza nos oferece. Ela não enfrenta a montanha com violência, não tenta derrubá-la à força. Em vez disso, escorre suavemente, persistente, até esculpir vales e cânions ao longo dos séculos. É incrível perceber como essa suavidade, que à primeira vista parece fraqueza, na verdade é sua maior força. E aqui está a grande lição. Muitas vezes, é a constância e a paciência que moldam o mundo, não o impacto imediato. No cotidiano, agir como a água pode mudar completamente a forma como enfrentamos desafios. Por exemplo, quando alguém decide aprender um instrumento musical ou um novo idioma, não adianta forçar 8 horas de estudo em um único dia, esperando resultados instantâneos. O progresso real vem do gotejar diário. 20 minutos de prática constante podem transformar um iniciante em alguém habilidoso em poucos meses. A suavidade da água nos lembra que o verdadeiro poder não está na pressa, mas na continuidade. Curiosamente, quando olhamos para essa qualidade da água, percebemos que ela nos ensina algo ainda mais profundo sobre equilíbrio emocional. Ela não se apega à forma. Se encontra uma pedra, contorna. Se cai num recipiente, se adapta. Essa flexibilidade é uma arma silenciosa contra o estresse e a frustração. E quando aprendemos a aplicá-la, entendemos que há uma sabedoria universal presente em diferentes culturas, filosofias e tradições. Quando olhamos para diferentes filosofias orientais, percebemos que elas parecem conversar entre si, mesmo sem usar as mesmas palavras.
O Zen Budismo, por exemplo, nos ensina sobre simplicidade e presença. É como quando você toma um café da manhã sem olhar para o celular e realmente sente o sabor do pão, o aroma do café, a brisa da manhã. Esse simples ato de estar presente já é uma prática de Wu Wei, mesmo sem perceber. Não há pressa, não há cobrança, apenas o momento vivido por inteiro. A Bhagavad Gita, uma das escrituras mais profundas da Índia, reforça outra ideia poderosa: agir sem apego ao resultado. É curioso como isso se parece com o que a psicologia moderna chama de desapego inteligente. Quando você faz o seu melhor, mas não se desespera pelo resultado, uma leveza surge. Imagine estudar para uma prova ou preparar uma apresentação importante no trabalho. Se você foca no processo e na dedicação, em vez de se angustiar com a nota ou com o julgamento, seu desempenho naturalmente melhora. Essas tradições mostram que, apesar de separados por milhares de quilômetros, mestres espirituais chegaram à mesma conclusão: fluir é mais poderoso do que forçar. Essa essência atravessa culturas e séculos, como um rio que passa por diferentes paisagens, mas continua sendo o mesmo. E ao conectar esse conhecimento ancestral com o que vivemos hoje, percebemos que até a ciência moderna já encontrou um nome para esse estado em que tudo parece acontecer naturalmente. A psicologia moderna chama de flow state, aquele momento em que estamos tão envolvidos em uma atividade que o tempo parece desaparecer. É quando o desafio e a habilidade estão em equilíbrio perfeito, nem tão fácil a ponto de entediar, nem tão difícil a ponto de gerar ansiedade. Curiosamente, isso é praticamente Wu Wei em versão científica. Pense em um músico tocando de olhos fechados, ou em um atleta que, no auge da performance, descreve a sensação de que o corpo se move sozinho. No dia a dia, esse estado pode aparecer em momentos simples, desde que exista conexão genuína com o que se faz. Um programador pode senti-lo ao resolver um problema de código que parecia impossível. Um pintor, ao perder a noção do tempo diante da tela. Até mesmo alguém cozinhando com prazer, experimentando temperos e criando novos pratos, pode entrar nesse fluxo. E aqui está a chave. O flow não acontece quando estamos tensos, forçando, mas quando relaxamos o controle e deixamos o talento se expressar naturalmente. O grande dilema é que muita gente vive no extremo oposto, tentando empurrar a vida com força, como remar contra a correnteza. Essa postura gera frustração, ansiedade e esgota qualquer prazer no processo. Quando entendemos que excelência surge mais do alinhamento do que da pressão, começamos a reescrever a forma como trabalhamos, criamos e até como nos relacionamos. Mas essa reflexão nos leva a questionar algo ainda mais profundo sobre o estilo de vida moderno e seus efeitos. Vivemos numa era em que o culto ao trabalho incessante virou uma espécie de medalha de honra. Acredita-se que só quem está sempre correndo, sempre fazendo algo, merece respeito e sucesso. Mas honestamente, quantas vezes essa corrida desenfreada leva ao esgotamento, à ansiedade e a um sentimento profundo de vazio? Burnout é a resposta clara desse excesso, uma doença que grita contra a lógica do mais é melhor. Esse modelo de vida levanta uma pergunta que poucos se atrevem a fazer. Você está vivendo de verdade ou apenas tentando chegar em algum lugar? Essa dúvida é como uma cutucada que pode incomodar, mas também pode abrir os olhos. Afinal, não faz sentido gastar a vida inteira perseguindo metas que, no fundo, talvez nem sejam suas, apenas para agradar padrões impostos. Aprender a pausar e observar o próprio ritmo não é sinal de fraqueza, mas de sabedoria. E é justamente nesse ponto que o Wu Wei oferece uma alternativa poderosa. Ao invés de lutar contra o tempo e o cansaço, ele sugere que a gente encontre um jeito de trabalhar com o fluxo natural da nossa energia e motivação. Como um rio que se adapta ao terreno,
podemos aprender a respeitar nossos limites e, assim, produzir mais e melhor, sem perder a saúde mental. Essa reflexão, aliás, nos guia diretamente para um ponto essencial. Como aplicar essa filosofia no mundo real, especialmente na vida moderna? Aplicar Wu Wei no cotidiano moderno não é uma tarefa impossível, mesmo num mundo que parece girar numa velocidade insana. Primeiro, é preciso aprender a reconhecer os momentos certos para agir e aqueles em que o melhor é esperar. Sabe aquela sensação de ansiedade que aparece quando a gente tenta controlar tudo? Soltar esse controle é o primeiro passo para deixar a vida fluir com mais naturalidade. É como se disséssemos para o universo: tá, eu confio no tempo certo. Praticar a presença é outra peça-chave nesse quebra-cabeça. Ao invés de viver no futuro ou remoendo o passado, estar presente no que acontece aqui e agora traz um poder incrível para a tomada de decisões. Técnicas simples como meditação guiada, atenção plena na respiração ou até uma caminhada desacelerada ajudam a criar esse espaço de calma em meio ao caos. É curioso como desacelerar pode, paradoxalmente, acelerar nossos resultados. Outro ponto importante é entender que nem tudo está sob nosso controle. E tudo bem. Quando soltamos essa necessidade de controlar cada detalhe, abrimos espaço para a criatividade e para que novas possibilidades surjam. Por exemplo, na próxima reunião, experimente ouvir mais e falar menos, percebendo o que surge quando você permite que as coisas aconteçam no seu ritmo. Esse tipo de atitude transforma a maneira como interagimos e abre portas que antes pareciam fechadas. E falando em portas abertas, isso nos leva a meter alguns exemplos práticos de quem aplicou essa filosofia com sucesso. Os Beatles, com sua música Let It Be, capturaram a essência de Wu Wei sem nem precisar explicar. Deixe estar é um convite para soltar o controle e confiar no fluxo das coisas. Essa filosofia guiou a banda em momentos turbulentos, permitindo que a criatividade fluísse livremente e os hits surgissem quase como mágica. É um lembrete poderoso. Muitas vezes, o sucesso não vem de forçar a barra, mas de deixar o momento acontecer. Outro exemplo fascinante é Roger Bannister, o primeiro homem a correr a milha em menos de 4 minutos. Ele contou que seu segredo foi relaxar e focar, em vez de se tensionar com a pressão do recorde. Esse equilíbrio entre esforço e leveza permitiu que ele superasse uma barreira que parecia impossível. Na vida, essa lição vale para qualquer desafio. Controlar o nervosismo e fluir com a situação pode ser o diferencial entre fracasso e vitória. E que tal pensar numa viagem espontânea, como a que Julia fez, sem roteiro ou planos rígidos? Muitas vezes, os melhores momentos da vida surgem quando soltamos a necessidade de controlar cada passo. É nessas experiências que descobrimos novos caminhos e oportunidades inesperadas. Esses exemplos nos mostram que deixar fluir não é resignação, mas uma estratégia inteligente para criar espaço à inovação e à surpresa. E se já estamos entendendo tudo isso, só falta ver qual o impacto transformador desse princípio no dia a dia. Histórias de pessoas que encontraram oportunidades incríveis ao simplesmente parar de remar contra a corrente são mais comuns do que imaginamos. Ao invés de lutar contra o fluxo, elas se abriram para o inesperado e, surpreendentemente, tudo começou a se encaixar. É como aquele velho ditado: quando você para de tentar controlar tudo, a vida te surpreende. Isso revela um poder transformador de abandonar o esforço exagerado e abraçar a leveza do momento presente. Um exemplo é quem muda de carreira depois de anos insistindo num caminho que não traz satisfação. Ao decidir escutar mais o próprio instinto e menos a pressão externa, abre portas para novas possibilidades. Esse deixar fluir
pode ser o gatilho para uma vida mais alinhada com o propósito, menos carregada de ansiedade e mais cheia de realizações genuínas. Afinal, é nessa entrega que a criatividade e a intuição começam a guiar o caminho. No fundo, a lição final é clara. Quando a gente para de remar contra a correnteza, o rio da vida leva mais longe e com muito menos desgaste. É um convite para abandonar a rigidez e abraçar a dança natural da existência. E, se até aqui o caminho já mostra sinais de leveza e sabedoria, vale a pena pensar no que vem antes de tudo isso começar. A introdução que abre as portas para essa filosofia que pode mudar a forma como vivemos. Agora que você conhece o poder de deixar fluir, fica o desafio. Como aplicar esse conhecimento na sua vida hoje mesmo? Você está disposto a soltar o controle e confiar no ritmo natural das coisas, mesmo que isso pareça contraintuitivo? Pense nas situações em que você mais gastou energia tentando forçar algo e reflita. Será que não teria sido mais eficaz agir com leveza e paciência? O que você pode começar a fazer diferente amanhã para alinhar ação e tempo, assim como a água que contorna as pedras e o artista marcial que usa o impulso do outro? Compartilhe nos comentários qual desses ensinamentos mais te tocou e como pretende colocá-lo em prática. Afinal, crescer é também aprender uns com os outros. Se você quer continuar descobrindo maneiras de transformar sua vida com sabedoria e equilíbrio, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você não perde nenhum conteúdo que vai te ajudar a navegar melhor nesse rio da vida. Lembre-se, o caminho para uma vida mais leve começa com um passo consciente. Vamos juntos?